Salve, salve família, Luiz aqui falando diretamente de Paulista, Pernambuco. E nesse episódio eu vou falar sobre este aparelho aqui, que é o Connected Ride Navigator da BMW, que praticamente é um dispositivo GPS e ele tem outras funcionalidades além do GPS em si. Eu também vou mostrar algumas coisas nesse outro aparelho aqui chamado TomTom Rider 550, que também é um dispositivo GPS, mas que na minha opinião é infinitamente superior em alguns pontos ao Connected Ride da BMW. Então, primeiramente eu vou falar sobre algumas funcionalidades que ele tem aqui, sendo que eu vou cobrir de forma bem superficial, porque já existem bastante vídeos aqui no YouTube sobre esse aparelho aqui, né, como planejar rota, é, mostrando a questão da música, de telefonema. Então, o objetivo desse vídeo aqui é dizer o porquê que eu acredito que não vale a pena você adquirir um dispositivo desse aqui. Lembrando que isso é minha opinião, né? Isso é, é a minha opinião de dono. E também pelo fato de eu também ter outro aparelho aqui para fazer a comparação. Talvez se eu não tivesse esse outro aparelho aqui, eu curtiria esse outro aqui, né? Mas como eu já tinha um parâmetro de comparação, então eu cheguei à conclusão que não vale a pena e que não valeu a pena eu ter adquirido este aparelho aqui. Eu comprei ele juntamente com a motocicleta, e aí eu peguei uma promoção muito boa que ele saía por 30% do valor original, ou até menos. Praticamente esse dispositivo aqui, se você for comprar numa BMW, numa concessionária da BMW, ele sai por quase 7 mil reais aproximadamente, né? Acho que pode variar um pouquinho dependendo da região, sendo que fica mais ou menos nessa faixa de preço. E como eu comprei a motocicleta zero, então tava numa promoção na época que você pagava R$ 1.900 e você levava esse aparelho aqui. Então ele saiu por muito abaixo do valor, né? Apesar de eu já ter um, eu decidi comprar ele porque por conta da integração, né, que o aparelho teria com a própria motocicleta, né? De, por exemplo, eu já poder conectar lá no suporte original da BMW. Eu, por exemplo, não precisaria mexer na parte elétrica da motocicleta para colocar o GPS no pós-chave. Ele já se prende ao suporte e com a chave da motocicleta, enfim. Por questão de integração, né? Mas bora para as funcionalidades que ele tem. Então, praticamente, ele tem a navegação em si, que é o mapa, né? Ele tem essa parte aqui de informações, que ele mostra, por exemplo, a inclinação da moto, né? O ângulo de inclinação da moto. Eu acho que isso aqui é mais para quando você está pilotando de forma esportiva, né? Que aí você vai inclinar bastante a motocicleta. Mas ele tem também, por exemplo, aqui, ó, o computador de bordo da motocicleta. Não está mostrando nada porque ele não está conectado, né, na motocicleta. Ele tem aqui o controle de música. Então você pode controlar, por exemplo, a sua música que está tocando no Spotify por ele, sem precisar parar a condução, né? Tudo pelo joystick da motocicleta. Ele tem a parte de telefone, que praticamente ele mostra os contatos, mostra os favoritos, as últimas ligações. Se alguém ligar para você enquanto você está pilotando, você consegue atender a partir do seu intercomunicador e ver quem é que está ligando, entendeu? Você pode desligar a ligação também por ele. Tem aqui as partes de conexões, né, que você conecta ao seu telefone, para ver que o meu telefone está conectado. Você conecta o capacete, o intercomunicador do garupa e o seu intercomunicador. Inclusive dá para o garupa e o piloto escutar a mesma música, né? Conectando os dois. Tem aqui as partes da viagem, que ele grava as informações de viagem, tipo por onde você passou, qual era a velocidade que você estava, altitude, inclinação e outras coisas. E tem aqui a parte, né,
das configurações, né? Você configura as opções de navegação, se vai para o mais rápido, se quer evitar curva, se quer evitar pedágio, esse tipo de coisa, né? Tipo, o sistema, né? Informações do sistema e configurações do sistema, né? Tipo como linguagem, etc e tal. Pronto, então essas aqui são as funcionalidades que esse aparelho tem. Ele tem muitas funcionalidades, entretanto, a motocicleta em si já possui todas essas funcionalidades. A minha motocicleta é uma F900 GS Adventure 2526. Eu não sei se todas essas funcionalidades foram adicionadas recentemente pelas motocicletas da BMW ou se as motocicletas dos modelos antigos já possuíam. Mas, por exemplo, falando do meu contexto, esse dispositivo ele não agrega muita função, ele não agrega muita, como é que eu posso dizer? Ele não agrega muita coisa, porque a única coisa aqui que eu tenho aqui, as duas únicas coisas que eu tenho aqui, que eu não tenho na motocicleta é essa informação aqui de inclinação. Acho que isso aqui, quando você está pilotando de forma esportiva, é excelente, né? Porque você sabe se você está inclinando muito ou inclinando pouco. E essa informação aqui de navegação por mapa. A motocicleta ela já tem um sistema de navegação, mas é por seta. Então as únicas opções que esse aparelho aqui agrega na motocicleta são essas duas opções. Todo o resto a motocicleta já tem. Inclusive, quando você conecta o aparelho à motocicleta, a motocicleta deixa de permitir você controlar a mídia e deixa de permitir você controlar o telefone por ela e passa tudo aqui a esse aparelho. Então, agora eu vou para a motocicleta para mostrar dois pontos que eu considero problema gravíssimo de experiência do usuário que esse dispositivo ele tem. Então, pessoal, vim aqui para a motocicleta para mostrar dois dos problemas de experiência do usuário que eu acredito que o dispositivo tem, né? O primeiro é quando você conecta o GPS na moto. Por quê? Porque o botão ele fica aqui atrás, ó, na parte esquerda. Isso aqui é a parte esquerda, né? Porque eu vou virar aqui, né, o GPS, né? Então ele fica aqui na parte esquerda do dispositivo, sendo que a parte esquerda do dispositivo fica justamente isso aqui, ó. E aí eu perco o acesso a esse botão aqui. Então, quando eu conectar aqui o dispositivo, e eu ligo a motocicleta, ele vai ligar o GPS. Ok, tá correto. Esse comportamento é o comportamento correto, certo? Sendo que depois que ele iniciar aqui, se eu não mexer em nada, ele simplesmente para. Eu não consigo religar ele, por quê? Porque eu perdi o acesso aqui ao botão. Então até aqui eu não consigo mexer, ó, tá vendo? Sendo que quando ele escureceu agora, eu consigo mexer. Mas se eu não mexer, ele simplesmente vai apagar a tela. E quando ele apagar a tela, eu não consigo mais mexer no dispositivo. Ó, apagou, ó. Então vem aqui, ó, não consigo mais mexer nele. Pode ver aqui, ó, pelo painel da moto que ele não foi reconhecido, porque quando ele está reconhecido ele mostra aqui o ícone do TFT e do navegador. Então, mesmo se eu desligar aqui, ó, a moto, eu vou desligar a moto e agora eu vou ligar de novo, o GPS ele não funciona. Entendeu? Ou seja, a BMW podia ter colocado o botão aqui atrás, podia ter colocado aqui em cima, nessa parte aqui todinho de baixo, aqui na lateral, mas ela preferiu colocar justamente numa posição que eu não tenho mais acesso. E aí a única forma de eu poder ligar essa tela de novo é se eu tirar o dispositivo, aí eu venho aqui atrás, aperto o botão de ligar, ele vai voltar aqui, né, a tela. Aí eu jogo ele aqui de novo. E aí agora eu vou colocar a minha senha.
E agora ele vai reconhecer, ó, o dispositivo, tá vendo? O ícone aqui do TFT e do navegador. E ele mostra também que a motocicleta está conectada. E a partir de agora eu não consigo mais desligar a tela, ela vai ficar 100% ligada enquanto eu estiver conectado, né? Um segundo problema que eu acredito que o GPS tem também é quando eu quero colocar uma rota rápida em um dispositivo, né? Eu simplesmente não consigo fazer isso usando o aplicativo. Eu tenho que digitar no próprio aparelho e não pelo aplicativo. Então, vê. Pode ver que o GPS ele está conectado ali, né? Ele está mostrando aqui, ó, que está ligado. Mas se eu vier aqui no aplicativo da BMW Motorrad e eu colocar qualquer rota aqui, por exemplo, vou colocar essa rota aqui e aí eu vou colocar para ir. Tá vendo que ele traçou aqui a rota? Se eu vier aqui no aparelho GPS, cadê a rota? Não tem. Mas se eu vier aqui agora na motocicleta, ele tá aqui com a rota aqui na moto, no sistema de navegação por seta da motocicleta. Ou seja, esse aparelho aqui, ele não é um multimídia. Ele é um aparelho de GPS, dedicado de GPS. E quando eu pego um aplicativo e coloco uma rota no aplicativo, no lugar dele vir para aqui para um aparelho que é feito para isso, ele vai para um sistema de seta da moto. Para mim isso não faz sentido nenhum. A primeira vez que eu tentei fazer isso de botar uma rota pelo aplicativo para ele ir para aqui para o dispositivo, ele não foi. Eu fiquei muito frustrado, bicho, muito frustrado, porque para mim é lógico ele vir para cá. Ou seja, quando eu conecto aqui o dispositivo, eu perco a função de telefone aqui no painel, eu perco a função de música e não perco a função de navegação. Que pra mim, se ele só perdesse a função de navegação e não perdesse os outros, seria muito melhor. Seria o ideal, vamos dizer assim. Mas não, é o contrário. Então, como eu mostrei agora na motocicleta, ele tem esses dois problemas, que é da questão do botão de liga e desliga e a questão de envio de rotas por app. E sobre essa questão de envio de rotas pelo app, eu acho isso muito chato. Por quê? Porque quando você está numa viagem e você quer mudar o destino, você não consegue fazer de forma rápida. Então, por exemplo, esse final de semana agora que teve o jogo do Brasil contra a Noruega, eu estava lá em Campina Grande. E aí, eu e meus amigos decidimos que a gente ia para um bar, sendo que a gente saiu de lugares diferentes. Então, tipo, quando eu cheguei lá, eu descobri que o bar estava lotado e que eles tinham ido para outro lugar. E eles me mandaram a informação pelo Google Maps desse outro lugar. E eu não consegui colocar de forma rápida essa informação. Por quê? Porque eles me mandaram pelo WhatsApp, aí eu fui no WhatsApp. Eu tive que pegar... Eu coloquei a informação aqui no GPS do local e simplesmente não existia ainda esse local aqui no GPS da BMW. Então eu tive que ir no Google Maps, tive que compartilhar o link, abrir o navegador. Quando eu abri o navegador, ele exibiu as coordenadas. Aí eu fui lá, vi a coordenada e digitei manualmente aqui. Pra mim isso é o cúmulo, velho. O cúmulo. Porque pelo valor que esse dispositivo é, e para mim isso é uma funcionalidade tão básica de você sincronizar o aplicativo com o dispositivo, porque é muito mais fácil eu digitar no aplicativo destino do que digitar aqui no GPS, porque o GPS ele vai estar lá no suporte da moto, ele não vai estar aqui na minha mão. Eu não consigo digitar aqui assim, eu tenho que digitar com o dedo indicador, vamos dizer assim, né? Então isso deixa muito fraca a experiência do usuário, né? De você ter que sempre digitar por aqui. Outro ponto é a questão da internet. Esse dispositivo aqui, ele não pega informações de internet pela conexão Bluetooth do telefone. Então eu estou conectado aqui com o meu smartphone.
sendo que eu tô sem internet. Quer dizer, eu tô com internet agora porque ele tá conectado ao Wi-Fi, mas se eu desconectar aqui do Wi-Fi, opa, se eu desconectar aqui do Wi-Fi, eu tô sem internet, mesmo tendo o meu aparelho conectado aqui, ó, o meu aparelho de telefone conectado. Então ele dá uma opção de você conectar um cartão de telefone, né? Sendo que, por exemplo, para quem não viaja muito, você tem duas opções: ou manter um plano ativo sem usar, ou então toda vez que você for usar, você tem que abrir aqui, ó, esses dois parafusos, tirar a bateria e colocar o chip. Ou seja, não é fácil feito um telefone que você pega uma agulha, espeta e o chip sai. Eu acho que isso também enfraquece bastante a experiência do usuário. Agora, o principal problema de verdade, na minha opinião, é que quando eu estou aqui na navegação, ele não mostra informações de ponto de interesse, como posto de gasolina, como lombada eletrônica, por exemplo, como pousadas. Pelo menos não quando você não está conectado à internet. Então, eu vou colocar uma rota aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, em Pós, ele mostra aqui, ó, para eu mostrar no local ou ao longo da rota, né? Sendo que, para ver, ele está desabilitado aqui. Então, se eu vier aqui em rotas, por exemplo, eu tenho algumas rotas salvas, e eu colocar essa rota aqui, ele está calculando. Ó, calculou. Ele mostra aqui na informação da hora que eu vou chegar e quantos quilômetros faltam. Isso é excelente. Mas se eu vier aqui, ó, informações de destino, não tem aqui, ó, não consigo colocar os pós, né? Que é, por exemplo, minha gasolina tá acabando. Quando é que vem o próximo posto? Não sei. Eu posso ver aqui configuração, ó. Configurações de mapa. Ó, tá vendo que ele não tem. Ajuste de navegação. Opções de rota. Ó, não tem. Ó, download de mapa, não tem nada a ver. Ou seja, quando eu estou conectado aqui à internet, eu não vejo esse tipo de informação, pô. Simplesmente não tem radar, não tem posto de gasolina, não tem nada. Eu já viajei com ele, Recife Aracaju, com internet, né? Eu coloquei um chip de dados e ainda assim eu não tive essas informações. Então, se eu colocar aqui o Wi-Fi, ó, vou voltar aqui o Wi-Fi, vou reativar o Wi-Fi para simular como se eu tivesse com um chip de dados. Então, estou conectado ao Wi-Fi e ó, ele mostra posto de gasolina. Tá vendo que tem um posto de gasolina aqui. Mas pelo menos quando eu fui usando o 3G, eu não vi essas informações. Eu pesquisei na internet para saber se existia a possibilidade de adicionar as lombadas eletrônicas aqui e descobri que a BMW ela disponibiliza essas informações em alguns países, mas aqui no Brasil não. Eu não sei o porquê, mas eu acredito que não é questão de legislação. Por quê? Porque aqui, eu vou mostrar que aqui nesse outro aparelho, no Totorrider, ele mostra essas informações. Inclusive, quando eu comprei esse aparelho aqui, o vendedor lá da BMW me disse que esse dispositivo é uma parceria da BMW com a TomTom. Então, como eu já tinha usado esse aparelho aqui, eu achei que o sistema seria o mesmo. A única coisa que mudaria seria o dispositivo, mas não, o sistema é completamente diferente. Então,
por esses motivos que eu mostrei, eu acredito que esse dispositivo aqui ele não vale a pena. Porque ele só tem um básico, o básico não, ele só tem o essencial, que é a navegação. Ele não funciona muito bem para mostrar pontos de apoio. Ele não funciona muito bem quando você conecta ele na motocicleta e você precisa, por exemplo, botar em stand-by e religar o aparelho. Ele não funciona muito bem quando você precisa colocar uma rota rápido pelo aplicativo e quer que já vá direto para aqui. E você pode até pensar, isso é frescura. Mas, se eu estou comprando um aparelho de uma marca premium e pagando um valor premium, eu exijo que as funcionalidades sejam premium. Eu não vou pagar por um valor premium para ter o essencial. Porque para ter o essencial eu compro qualquer coisa básico. Então agora eu vou falar sobre algumas funcionalidades que tem aqui nesse outro aparelho aqui que deveria ter aqui. Por quê? Porque esse TomTom Raider ele é mais barato do que o BMW Motorrad. Ele não vende aqui no Brasil, entretanto eu comparei o preço lá na Europa em euros dos dois. Então esse cara aqui é quase 100 euros mais caro do que esse cara aqui, do que o TomTom Raider. Já de cara você percebe que a tela do Connected Ride da BMW é muito melhor, né? Pode ver que ela não está espelhando, o TomTom Raider está espelhando. A nitidez também do aparelho da BMW é muito melhor, nem se compara, vence de 10 a 0. Entretanto, esse cara aqui, quando você está na estrada, ele não deixa a desejar. Você não sente que está espelhado, você vê tudo direitinho. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar é sobre eu colocar uma rota pelo telefone e ele vir para cá. Então, eu vou pegar meu telefone aqui. E aqui eu tô não no aplicativo, porque não tem aplicativo, mas eu tô aqui no site plan.tomtom.com. E aí eu vou pesquisar aqui, por exemplo, ó, Serra dos Cavalos, já está pesquisado aqui. Vou configurar como o destino. Vou botar aqui Açael, por exemplo, como o ponto de partida. E agora eu vou mandar esse cara para o GPS. E aí se eu vier aqui no GPS, você pode ver que ele já está com a rota. Então é isso que eu esperava do dispositivo aqui da BMW. De você ir pelo aplicativo da BMW Motorrad e você conseguir mandar para o dispositivo sem ter que digitar manualmente. Outro ponto aqui que eu gosto muito desse GPS é que eu posso vir aqui no menu, eu vou colocar aqui, ó, em posto de gasolina, e aqui, ó, ele tá aqui, ó, ao longo do destino, não sei se dá pra ver, ó, ao longo do percurso. Então ele mostra aqui os pontos de gasolina, os postos de gasolina que tá ao longo do percurso. Ou seja, eu não preciso desviar a minha rota para ir para um posto de gasolina. Eu posso também colocar estacionamento aqui, ó. E aí eu também botei aqui, ó. Ele botou perto do destino, tá vendo? Aqui em cima, ó, perto do destino. Mas eu posso trocar aqui para colocar ao longo do percurso também. Então ele mostra aqui, ó, estacionamento ao longo do percurso.
Isso aqui é o que eu esperava que a BMW fizesse. Então, o botão dele é aqui em cima. Então, mesmo quando ele está conectado, eu consigo fechar aqui, botar em standby e colocar de novo aqui o aplicativo. E ele resolve também outros problemas. Ele também tinha lombada eletrônica, ele mostra a lombada eletrônica. Deixa eu sair daqui. As lombadas eletrônicas, eu não preciso nem colocar a configuração de nada. Ele mesmo mostra, tá vendo aqui, ó, no percurso, essa câmera vermelha. Isso aqui é a lombada eletrônica no percurso, ele mostra. E eu não preciso nem estar conectado ao Wi-Fi, ele não tem chip de dados, só o fato de eu estar conectado o meu telefone por Bluetooth, ele já mostra todas essas informações. Então, esse cara aqui, na minha opinião, ele só perde para o aparelho da BMW em questão de tela. A tela da BMW é muito maior e ela não é espelhado. Já esse cara aqui é espelhado, mas como eu disse, isso quando você está na motocicleta não tem muito problema, porque é só você colocar ele assim, ó, reto, e você consegue enxergar perfeitamente de manhã e de noite. Então é isso, pessoal. Eu acredito que esse aparelho aqui da BMW ele pode melhorar bastante, ele vai melhorar, mas eu não sei quanto tempo a BMW vai demorar para fazer essas correções, né? Nos novos suportes da BMW, ele só tem essa parte aqui do meio, que é onde você conecta a questão aqui elétrica, né? Então eu acredito que ele resolve essa questão aqui do botão, de você não conseguir apertar o botão. Sendo que ainda assim ele fica com os outros problemas, né? De não ter informações no mapa relevantes, de não ter muitos locais ainda cadastrados. Enfim, como ele usa o mesmo sistema do Toton, o Toton também tem esse problema de não ter muitos locais cadastrados. Mas aí só o fato de eu conseguir ir no Google Maps, copiar a latitude e longitude e colar lá no aplicativo lá da Toton, e ele já vai direto para aqui, sem eu precisar estar digitando os números, para mim isso já vence. Então eu usei mais o BMW para testar do que o Toton, sendo que do que eu usei mais o BMW eu gostei muito mais do Toton. E a partir de agora eu vou começar a usar o Toton e eu vou escantear esse aqui da BMW, porque a última viagem que eu fiz eu fiquei muito arretado por conta desses problemas que eu tô falando. Tipo, quando você tá em casa planejando a rota, é muito bom, ele é muito bom. Sendo que quando você tá no meio da estrada e quer fazer uma modificação rápida ali, isso acaba com a experiência do dispositivo que você tem com o dispositivo. Então por esse motivo eu tô descartando ele até algum ponto aí no futuro que a BMW consiga incorporar todas as funcionalidades que a Toton tem. Porque como ela usa o mesmo sistema, é uma parceria entre os dois, então eu acredito que no futuro isso vai ser incorporado, né? Só não sei quanto tempo é, porque eu acho que esse aparelho aqui já deve ter uns 2 ou 3 anos de existência. E até agora isso não aconteceu. Eu não estou afim de esperar mais 2 ou 3 anos para acontecer. Então por isso, como eu já tenho aqui o aparelho da Toton, eu vou começar a utilizar o Toton e escantear esse aparelho aqui. Então é isso, pessoal. Se você ficou aqui até esse momento no vídeo, dá um like aí, deixe as suas considerações aí nos comentários, se você já possui um dispositivo, o que é que você acha dele, e tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!